4, verso 4. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Adoramos o teu nome, bendizemos o Senhor, porque como é bom, Senhor, estarmos vivendo este momento, onde uma igreja está proclamando o teu nome, uma igreja está proclamando salvação, uma igreja está anunciando o reino de Deus, e sabemos que em breve o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja fiel, que tem estado, Senhor, preparada para o momento em que vivemos. Louvado é o teu nome, Senhor, pela tua presença neste lugar, pelos louvores. Ó Deus, como é bom te louvar. E agora, Senhor, na meditação da tua palavra, que o teu Espírito Santo continue a nos visitar e que possamos aprender mais e mais de ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A palavra do Senhor, irmãos, ela faz menção a respeito do momento, um momento muito especial na vida do servo, na vida do crente. Se nós pegarmos o início do capítulo de Mateus, esse capítulo ele nos leva ao Apocalipse, porque ele mostra situações que ainda iriam acontecer. Mas nós vemos no início do capítulo o seguinte: os discípulos chegam para Jesus, encantados com a beleza do templo, e o Senhor Jesus fala assim: olha, vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E eles começam, os discípulos, eles fazem uma pergunta a Jesus, eles chamam a Jesus no particular, e eles falam o seguinte para Jesus: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos e dizem assim: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, vejam só, isso aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Já havia uma preocupação dos discípulos em saber o que iria acontecer, como se daria o fim dos tempos e como seria a vinda do Senhor Jesus. E esse capítulo de Mateus, ele nos arremete a exatamente isso. O Senhor Jesus, ele começa a falar o que iria acontecer. No ano 70, depois de Cristo, na história nós vemos que aquilo que Jesus falou aqui, não ficará pedra sobre pedra, os romanos vieram e destruíram o templo. E não ficou nada mesmo. Naquele período houve guerras, rumores de guerras. Isso tudo aqui, irmãos, que o Senhor Jesus falou, os discípulos e a igreja daquele momento, eles viveram. E um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte:
a palavra de Deus, ela é atual. Alguns podem falar assim, mas esse livro foi escrito há quantos anos? Essa história está escrita há quantos anos? A Bíblia, ela existe já há quanto tempo? Mas todas as vezes que nós lemos a palavra, ela é viva e ela fala ao nosso coração. Então não é simplesmente uma história que aconteceu. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, fala-nos como que será o fim dos tempos, como que será a sua vida? O Senhor Jesus falou. E isso, irmãos, ficou registrado para nós. O tema da mensagem hoje é: devemos estar preparados. Preparados para quê? Lá na carta de Pedro, 1 Pedro, diz assim: nós devemos ser mansos e temos que estar preparados com mansidão para falar qual é a razão da nossa esperança. Qual que é a minha esperança? Qual que é a sua esperança? Como servo de Deus, a minha esperança é Jesus voltar. Como igreja fiel, a minha esperança é: vem Jesus. Porque, irmãos, nós queremos ir para a eternidade. Nós queremos estar com o Senhor Jesus. Nós queremos viver a salvação e o resultado da salvação é estar com Ele. Mas a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos entrar aqui no que o texto diz. Por que nós devemos estar preparados? O Senhor Jesus, primeira coisa, Ele se revelou a mim e a você. Ele se mostrou a nós como Salvador. E a partir deste momento que você, que eu decidi seguir a Jesus, a palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E a palavra de Deus fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa, irmãos, nós devemos estar preparados. Para quê? Para que ninguém venha enganar, venha nos enganar. Ninguém venha abater a nossa fé. Ontem nós tivemos um culto aqui maravilhoso, porque falou exatamente daquilo que sustenta a nossa vida, que é a fé. Ou seja, a fé, ela precisa ser praticada nas nossas vidas. Mas se nós pregamos que Jesus vai voltar, se nós anunciamos que Jesus vem, como que eu devo estar diante dessa promessa? Eu preciso estar preparado. Eu não posso permitir, irmãos, que ninguém venha enganar, que ninguém venha dizer o que eu devo ou não fazer, que ninguém venha falar: olha, o caminho é este, anda por aqui. Não, o caminho é por aqui. Nós não podemos, irmãos, nos deixar sermos enganados. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela tem todas as instruções para nós. E o Senhor Jesus, Ele vem falando, Ele vem relatando. Ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se nós formos olhar o Evangelho que nós estamos vendo hoje, a palavra de Deus, irmãos, a ação do inimigo na palavra de Deus é secularizar a palavra, ou seja, tornar a Bíblia um livro comum como outro qualquer. E a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é a palavra de Deus viva para os nossos corações. A Bíblia, ela é atual. Pastor, mas essa história já tem 2000 anos. Não interessa, irmãos. Se você pedir ao Senhor: Senhor, eu vou ler a Tua palavra, eu vou buscar na Tua palavra, Senhor, aquilo que é para a minha vida, e você orar a Deus com fé, irmãos, a Bíblia vai se revelar a você viva. Jesus vai falar ao profundo do seu coração, como se estivesse falando face a face com você. Não vai ser simplesmente uma história que você vai ler. Não, Jesus vai falar com você. O Senhor vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. Porque a palavra de Deus, ela está diante de nós como um livro, como uma palavra viva que Deus deixou para nos instruir. Portanto, não vos deixai ser enganados. E a Bíblia fala assim: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Isso aqui, irmãos, os discípulos viveram isso aqui. A revolta nos anos 70, quando o templo foi destruído, houve uma revolta dos judeus. E houve guerras, houve rumores de guerras. Isso ficou lá no passado? Não. Hoje nós vivemos exatamente a mesma coisa. Alguns anos atrás, irmãos, por incrível que pareça, nós assistimos às guerras pela televisão.
Nós vimos nação contra nação. A tecnologia hoje está tão avançada, a ciência, né, diz a palavra, a ciência se multiplicaria de tal forma, e nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. A palavra diz de fomes, pestes. Se pararmos aqui um pouquinho para falar de peste, nós estamos vivendo, irmãos, hoje, algo real. Nós hoje estamos aqui com aproximadamente 30 pessoas na igreja. Por quê? Era para ter 100 aqui, não é? Os irmãos estão em casa assistindo o culto, mas por medida de segurança, por uma questão de nós preservarmos uns aos outros, nós estamos aqui separados, com distanciamento um do outro, porque existe uma doença que está aí, uma peste que está aí, que está levando muitas pessoas à morte, e está levando muitas pessoas a temer. Mas a palavra do Senhor nos ensina o seguinte, irmãos: olha, haverá guerras, rumores de guerras. Olhai, não os assusteis. É mister que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Alguns podem falar assim: é o fim. Não, não é o fim. Por que não é o fim? Pastor, mas eu estou vivendo essa tribulação grande, eu estou vendo esse sofrimento tão grande, e ainda não é o fim? Não, vai vir mais coisas. A palavra nos diz, irmãos, que o verso 14 diz assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Enquanto a palavra de Deus não alcançar toda a criatura na face da terra, não se dará o fim. Porque a salvação, irmãos, ela não é somente para mim ou para você. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo, e Ele deu o seu Filho para todos, e todo aquele que nele crê, o que diz a palavra? Não vai perecer. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Devemos estar preparados para suportar aqueles que virão para tentar nos enganar. Se alguém chegar até você e falar assim: olha, Jesus já voltou, o Cristo está aqui. Irmão, nós estamos vendo um momento difícil, tá? Onde muitas pessoas estão deixando a fé de lado, estão entrando pela heresia, pela apostasia, estão negando aquilo que viveu, e nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Aquilo que Jesus Cristo operou na sua vida, para a sua salvação, nós precisamos viver. A palavra de Deus fala assim, ó. Então, verso 9: então vos vão entregar e sereis atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados a toda a gente por causa do meu nome. Eu disse no princípio da palavra, da mensagem, que este capítulo de Mateus, ele nos leva às cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. A primeira igreja da Ásia fala de carta a Éfeso. E a primeira coisa que o Senhor fala a essa carta é o seguinte: tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Esse versículo que eu li aqui, ó: então vos vão de entregar para serem tormentados, matar-vos-ão e sereis odiados a todas as gentes. Essa parte aqui fala de Esmirna. Se pararmos aqui, irmãos, para pensar um pouquinho, será que somente essas pessoas foram provadas, foram atormentadas, foram levados a perseguições? Ou se nós hoje ainda não estamos vivendo isso? Quantas vezes somos perseguidos dentro da nossa casa? Quantas vezes somos perseguidos no nosso casamento? Quantas vezes somos perseguidos na criação dos filhos? Quantas vezes somos perseguidos na comunhão entre os irmãos? Somos atormentados, irmãos, nos locais de trabalho, somos atormentados nas escolas, somos atormentados em todos os lugares. Por quê? Porque nós defendemos uma causa, nós levamos sobre nós o nome de Jesus Cristo. E isso, irmãos, isso aborrece, irrita grandiosamente o adversário da nossa alma. O diabo não está satisfeito com isso, não. Quando eu confesso que eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando eu confesso que eu estou vivendo uma salvação, quando eu confesso que a minha vida mudou, aí começa as provações na nossa vida. Mudou mesmo? Então eu vou provar você.
E na provação, irmãos, muitos, são poucos não, muitos negam a fé. Mas Jesus, ele vem falando conosco o seguinte: nós devemos estar preparados para nós não negarmos. Olha, nós vamos ser entregues, seremos atormentados, alguns serão mortos, serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Se eu perguntar aqui, alguém já perdeu alguma amizade porque falou que era crente? Eu me lembro na minha juventude, quando eu aceitei Jesus, e na minha roda de amigos, quando eu anunciei, agora eu sou um servo de Deus, as pessoas se afastam. Se afastam. Agora você é careta, agora você é diferente, agora você não vai onde eu vou, agora você não vai usar o que eu uso. E começa a olhar para a gente de uma forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Porque quando eles começam a olhar para nós diferente, é o momento que nós temos de testemunhar que Jesus mudou a minha vida, que Jesus me resgatou da minha vã maneira de viver, que Jesus me deu agora uma oportunidade de ser uma nova criatura e de testemunhar que Ele é Deus. Então a palavra do Senhor fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o escândalo, ele é misto em acontecer. Mas o Senhor Jesus nos ensina o seguinte: escandalizai-vos em mim. Quando eu olho para a cruz, quando eu vejo o que Jesus fez, aquilo ali, irmãos, para nós é algo maravilhoso. Mas muitos estão se escandalizando. O adversário certa vez chega e diz assim: Senhor, não faz isso não. Faz isso não. Pedro, eu estou dizendo isso porque Pedro diz assim: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele assim: Tu és bem-aventurado, Pedro. Não revelou a carne nem o sangue. Mas logo em seguida o Senhor Jesus começa a falar assim: ó, eu vou morrer, tá? É necessário que eu venha padecer. Eu vou sofrer. Aí Pedro chega, usado agora pelo diabo, e fala assim: faz isso não. Não digas isso de você mesmo, mestre. E o Senhor então: para trás de mim, Satanás. Ele repreende. Irmãos, a cruz não é escândalo para nós. A cruz é algo tão maravilhoso, porque quando Jesus foi pendurado naquela cruz, Ele atraiu todos. Ele atraiu a todos a cruz e nos deu uma oportunidade de salvação. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Como é que está o seu primeiro amor? Eu disse aqui um pouco atrás, a carta a Éfeso diz isso: tenho contra ti que desviaste do teu primeiro amor. Como é que está o seu primeiro amor? Devemos estar preparados para dizer o quê? Senhor, o primeiro amor na minha vida continua a mesma coisa. Aquele dia que o Senhor falou comigo, eu não me esqueci. Não mudou em nada. Eu estou pronto, Senhor, para dizer qual é a razão da minha fé. Eu estou pronto para confessar que Jesus Cristo morreu no meu lugar, Ele ressuscitou, está vivo, e Ele vai voltar para arrebatar a minha vida. O amor, irmãos, de servir o Senhor, o amor de se dedicar a Ele, esse primeiro amor na nossa vida, nós não podemos ser aquele assim, mais ou menos não. O amor de Deus na nossa vida, Ele não muda. Por que o meu amor para com Deus vai mudar? Mas como homens, irmãos, nós estamos sujeitos, sim. Talvez alguns podem falar assim: mas pastor, tem aquele momento de fraqueza. Tem. Mas a palavra do Senhor fala assim: arrepende-te e reconcilia-te com Ele depressa. Se o seu amor se esfriar, vai a Ele, que Ele vai te dar o renovo do seu amor. Se a sua vida se esfriar diante do Senhor, vai a Ele, que Ele vai te restaurar, vai te renovar. Irmão, nós temos que estar preparados, porque nós anunciamos muito a vida de Jesus, mas eu tenho que estar preparado, porque se Ele voltar agora, Ele voltar hoje, neste culto, o que vai ser de mim? Eu estou pronto, eu estou preparado. Jesus vai falar assim: vinde. Ele vai chamar o seu nome, você vai ouvir. A sua fé e o seu amor para com a obra do Senhor, ela permanece a mesma.
ou as coisas dessa vida, as tribulações, as aflições, os escândalos estão te minando a sua fé. E a palavra do Senhor continua dizendo assim, irmãos: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado. Mas a palavra do Senhor fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é graça, irmãos? Graça é favor não merecido. É um presente de Deus para nós. Se nós formos julgados por aquilo que é o nosso pecado, a nossa falha, eu posso falar com toda certeza, nenhum de nós iríamos alcançar o perdão de Deus. Mas quando a graça do Senhor, ela veio sobre nós, na forma do sacrifício do Senhor Jesus, o amor de Deus em dar o seu Filho para morrer no meu lugar, pelo meu pecado, irmãos, a graça superabundou o pecado, e o pecado foi perdoado. Hoje nós somos livres do pecado, porque Jesus morreu no nosso lugar. E é por isso que eu devo estar preparado. Eu preciso estar preparado. Por quê? Jesus vai voltar? Vai. Que dia? Não sei, mas Ele vai voltar. Eu devo estar preparado, eu preciso estar preparado. Eu não posso ficar tosquenejando entre eu estou ou não estou. Hoje eu estou bem, vou para a igreja hoje, vou dar glória a Deus, está tudo certo. E amanhã? Não, amanhã... Irmãos, nós devemos cuidar de cada dia a nossa fé. Cada dia nós precisamos dar conta ao Senhor. Cada dia nós precisamos viver a salvação. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou falar de novo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso estar preparado, irmãos, para me perseverar. Haverá enganadores, haverá guerras, haverá perseguição, haverá dissensão entre as famílias, haverá ódio. Eu estou preparado para viver isso? Eu vou dizer algo que muito simples. Nós não podemos jamais esquecer disso. O evangelho é muito simples. Vou falar de novo: haverá enganadores, haverá guerras, haverá perseguições, haverá dissensões, haverá ódios. Muitos vão nos odiar. Mas algo muito simples: se Jesus estiver na sua vida, você vai estar preparado para vencer todas essas coisas. Jesus disse: eu venci o mundo. Quem venceu, irmãos? Jesus. E ele fala assim: eu venci o mundo, e vós? De que forma que nós vamos vencer? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós só vamos vencer se Jesus estiver vivo em nós. E quando Jesus está vivo em nós, irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele governa a nossa vida, tudo é diferente. Tudo é diferente. Nós vamos passar pelas tribulações? Vamos. Mas o Senhor Jesus vai nos fortalecer. E a palavra do Senhor continua se dizendo assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho será pregado. Você e eu, nós temos uma responsabilidade: pregar o evangelho. Porque o livro de Mateus, ele lá no seu capítulo 28, ele se encerra assim: ide e anunciai o evangelho. Nós temos um compromisso, irmãos, de anunciar. Se você é um discípulo do Senhor, se você é uma serva do Senhor, se você é um crente no Senhor, você tem um compromisso de anunciar as boas novas do evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar, e eu preciso estar preparado para este encontro com o Senhor Jesus. Como que eu vou me preparar? Primeiro, buscando a palavra do Senhor, olhando para a palavra de Deus. Irmãos, olhem, leiam, busquem a palavra do Senhor, porque se nós buscarmos a palavra do Senhor, nós vamos estar preparados para vencer, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Não é vencer pelos nossos méritos, não. Vencer porque o Senhor vai nos dar a vitória.
Vitória para quê, pastor? Para ser bem sucedido nessa vida? Vitória para quê? Para ter um carro zero? Vitória para quê? Para ter uma casa nova? Vitória para quê? Para entrar no reino de Deus, irmãos. A vitória que Jesus vai nos dar é para entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, nós vamos ver todo o livro, ele apresenta o reino, a salvação. Ele apresenta o seguinte: Jesus veio para nos dar salvação, reconciliar-nos com Deus. Estávamos distantes dele, perdidos no pecado, e o salário do pecado é a morte. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele veio nos dar a condição de participarmos do seu reino, aqui nesta vida e no porvir. E se Jesus estiver em nós, nós vamos desfrutar sim, irmãos, deste reino. Como devemos preparar? Esperando pela vida de Jesus. De que forma? Vigilantes. Primeira coisa, leiam a palavra de Deus. Que se nós lermos, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para estar na presença dele. Depois, vamos vigiar, vamos buscar, vigiando, esperar a sua vinda. Como é que eu espero? De qualquer forma, não, vigiando. Como é que eu espero, irmãos? Como é que o salmista esperou? Espera com paciência. Aí é difícil, né? Como é difícil. Esperar e esperar com paciência. Mas é dessa forma. Jesus vai voltar. Que dia? Vou repetir para os irmãos. Nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar, mas ele vai voltar. E outra coisa, irmãos, para nós precisamos estar preparados. Como nos preparar? Orando, pedindo ao Senhor: vem, Jesus. Se eu estou firme, se a minha fé está inabalável, se o amor de Deus está vivo na minha vida e o primeiro amor está vivo, eu posso pedir: vem, Senhor. Eu posso orar ao Senhor dessa forma: vem, Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus prometeu, irmãos, que vai voltar. Encerrando o capítulo 24, no verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque não estavam preparados para este momento. E a palavra de Deus continua dizendo assim: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Irmão, esse dia está para se cumprir. Jesus vai voltar. Ele virá sobre as nuvens, e diz a palavra assim: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Existem servos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Não é placa de igreja, não é denominação, não. Servos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Servos que entregaram a sua vida ao Senhor. Servos que não foram enganados pelo adversário. Servos que não teve a sua fé minada. Servos que negaram a si mesmos, irmãos, para viver o evangelho da salvação. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar exatamente esses que estão buscando, olhando para a palavra, que estão esperando, vigiando a vinda do Senhor Jesus, estão orando. Irmãos, oração é comunhão com Deus. Quando você ora, quanto mais você conversa com o Senhor, quanto mais você ora ao Pai Celestial, mais comunhão, mais intimidade, mais de Deus você tem na sua vida. Quanto mais você lê a palavra dele, mais você o conhece. E quanto mais você conversa com ele, mais intimidade você tem com ele. Precisamos estar preparados, vigilantes para este grande momento.